Apesar dos desdobramentos da operação contra golpe, a Polícia Federal não deve atrasar a entrega do inquérito sobre a tentativa de golpe em 2022. Janaína Camelo chega agora no 3 em 1 com mais informações a respeito disso, diretamente de Brasília. Vamos acionar a nossa repórter Janaína Camelo, que tem mais informações a respeito. Boa tarde, Janaína. Muito boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos. Pois é, inclusive o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, ele já tinha assim informado que a expectativa era que essa entrega desse relatório, a conclusão dele, a entrega dele fosse feita realmente nesse mês de novembro. Mas aí teve esse fato novo de ontem, né, da operação contra golpe, que foi deflagrada ontem, e a princípio se imaginava então que por conta disso a conclusão desse relatório, a entrega desse relatório poderia atrasar. Só que não. A expectativa é, sim, de entregar toda essa investigação que foi feita até agora nos próximos dias. Mas vai ser isso, com relação às investigações que tem até o momento, as informações que há até o momento. Ou seja, na prática, na verdade, vai ser entregue um relatório parcial pela Polícia Federal, porque as diligências vão continuar, novos indiciamentos podem ser feitos, inclusive com relação à operação de ontem, é uma operação muito recente, então há informações que a Polícia Federal ainda está buscando. Então, novas informações vão ser incluídas posteriormente, mas a ideia é, sim, entregar já algo agora para o STF. Então, esse documento, Kobayashi, ele tem mais de 700 páginas de investigações desde maio de 2022 até agora. Então, estão incluídas aí nesse documento, nesse relatório, todas as informações. Essa operação do contragolpe, né, está incluída, obviamente, atentado a bombas no STF, a minuta de golpe, aquela reunião do dia 5 de julho de Bolsonaro com aliados, onde ele teria tratado de uma tentativa de golpe de Estado. No 8 de janeiro, quem são as autoridades envolvidas, quem são os organizadores, quem incitou ali a violência, e além de todas essas informações que foram entregues pelo ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, em colaboração premiada, todos os documentos que foram encontrados com ele. Então, esse relatório parcial, ele vai ser entregue para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, primeiro, e aí Moraes, então, vai pedir uma manifestação para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai mandar esse relatório para o PGR, e aí o PGR, né, vai de praxe ter aquele tempo para analisar, e aí decidir se os indiciados nesse relatório da Polícia Federal, se ele denuncia esses indiciados ao STF ou não, Kobayashi. Muito bem, Janaína Camelo, direto de Brasília, com todos esses detalhes sobre o prazo da Polícia Federal, que aparentemente será cumprido. Obrigado, viu, Janaína Camelo? Quero já acionar os nossos comentaristas, ouvir aqui o Gustavo Segré. Segré, a Polícia Federal provavelmente cumprindo um prazo, entregando o inquérito em tempo para as providências do Ministério Público Federal, a Procuradoria da República. É muito importante que esse prazo se cumpra, que a gente possa dilucidar o que está sendo investigado e sendo concluído, que aqueles que cometeram ou iam cometer algum ilícito possam pagar por esse ilícito, mas devemos insistir na questão da lei do Código Penal, que você, Coba, conhece muito melhor que a gente, em que a cogitação em si não é um delito como fato. E aí a pergunta é se o ministro Alexandre de Moraes, que estava com uma das pessoas que sofreria algum atentado à sua pessoa, pode fazer parte do inquérito sendo também vítima e investigador. Pelas conclusões que eu saquei em função de consultas com juristas, é uma questão discutível, pode aplicar a metodologia de suspeição, conforme inclusive foi no passado feito com outros processos. Não sei se nesse caso aplicaria. Acompanharemos. O vice-presidente Geraldo Alckmin estava na mira dos militares que planejavam um golpe de Estado em 2022. O Bruno Pinheiro tem mais informações e chega também agora com detalhes. Bruno Pinheiro, boa tarde, bem-vindo. Nelson Kobayashi, que bom falar contigo, ótimo feriado a você, aos nossos comentaristas que nos acompanham. Geraldo Alckmin estava, sim, nessa lista dos militares, juntamente com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que seria envenenado nesse roteiro dos militares e aí conseguiriam alvejar Michel Temer. Nas conversas, chegam a se falar sobre adquirir as munições que não tivesse um número, um lote, já que isso seria um erro. Eles conseguiriam rastrear
rastrear numa investigação e chegar até o lote que tinha esse armamento, até mesmo essa munição. Chegaram a enviar orçamento de armas e cerca de R$100 mil que foram orçados ali justamente para adquirir esse valor, para uma sustentação de hospedagem e de alimentação. Agora, por qual motivo Geraldo Alckmin também seria assassinado? Justamente por conta de ser vice de Lula, e eles acreditavam que Alckmin ainda estava no PSDB. Então, eles não queriam que o PSDB assumisse a presidência da República e tinha que eliminar, tinha que neutralizar Geraldo Alckmin. Acontece que em 2021 houve a saída de Geraldo Alckmin do PSDB. Ele não disputou a eleição no PSDB. Então a gente consegue entender que havia uma confusão ali nas informações, que eles não tinham nem mesmo a informação que Alckmin não era do PSDB e não disputou a eleição nesta legenda. Então fica claro nessas mensagens que havia uma confusão, mas que havia o interesse de eliminar a chapa inteira. Assim, o segundo colocado, que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem ficaria no comando do Palácio do Planalto. Kobayashi. Muito bem, eu quero voltar àquele primeiro tema que a gente tratou aqui, justamente sobre os desdobramentos da operação da Polícia Federal, Operação Contra-Golpe, que aparentemente não atrasará o seu relatório, o relatório final do seu inquérito, que será enviado ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público Federal, sobre a tentativa de golpe em 2022. Eu quero chamar o Zé Maria Trindade, que está em Brasília, acompanha os bastidores disso, os corredores, o que se fala aí nos bastidores, e saber muito a sua avaliação sobre isso. Zé, a Polícia Federal está parecendo que, aparentemente, com prioridade neste caso, né? Pois é, e há muitos bastidores. Muitas conversas, muitas avaliações, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo no total, e as perguntas sobre, e os outros, né? Onde estão os outros, e principalmente os líderes? É que uma investigação da Polícia Federal, e nós já estamos acostumados com isso, e conversamos com o delegado, dizendo, olha, existe uma estratégia, existe uma técnica que a academia, e aqui tem uma academia de Polícia Federal, ensina direitinho os passos a serem dados em cada uma das operações. Não se pode fazer uma operação, ele me disse que seria igual lambari. Eu perguntei o que é lambari. É um peixe pequeno que não serve muito, mas que turva a água, suja a água e espanta os outros. Então é preciso fazer uma investigação devagar e em cada fase. O que ele quis dizer por isso? É que a investigação e a operação não chegou a todos intencionalmente. Então existe um passo de cada vez. Então o primeiro passo foi fazer esta investigação nesses que apareceram no celular do ex-ajudante de ordem, o Coronel Cid. Pois bem, isso é uma linha. A grande novidade desse momento, e eu acho uma novidade muito forte, é de que aquela ABIN paralela, investigada lá atrás, tem a ver com esta investigação agora, porque acreditam os policiais federais de que há uma interligação ali entre o trabalho da ABIN, chamada de ABIN paralela. Muita gente me disse que nunca existiu essa ABIN paralela, né? Mas, enfim, que chega a General Heleno. General Heleno era o responsável pelo serviço de informação e muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, pode ampliar e talvez até possa atrasar um pouco essa conclusão que é prometida para esse mês, né? Dizem que não há mais depoimentos, mas me disseram que é possível que se faça novos depoimentos, sim. Outra chave que pode ser virada é o caso do Cid, né? do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Cid, se ele continua ou não na delação premiada. Uma delação premiada, ela é feita pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Nesse caso, foi pela Polícia Federal. Houve a homologação pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro, ele não pode entrar no mérito, ele homologa, ou seja, ele pergunta ao delator se ele está confortável, se é espontâneo e se a Constituição e a lei da delação foi seguida. Só isso, não entra no mérito. Então, agora, a polícia está pedindo a exclusão da delação. Se o ministro Alexandre considerar, e ele deve considerar, porque um pedido para delação e um pedido para não delação é da polícia, ele apenas homologa.
o CID fica em dificuldade, porque ele fica sem a delação e todas as provas colhidas serão usadas no processo judicial. Inclusive, senhores, isso é muito forte, contra ele próprio, quer dizer, um caso raro onde o depoente cria provas contra ele. Interessante, isso aí pode ter várias consequências, né, Piperno? Porque se a gente tiver a anulação da delação do Mauro Cid, o que veio depois, por consequência dessa delação, também, teoricamente, seria anulado. A própria investigação que mira o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, sofreria, em algum grau, algumas modificações. O passaporte está apreendido desde a delação do Mauro Cid. Se a delação cai, teoricamente, essa apreensão, essa medida cautelar também deveria cair. Enfim, cada peça que vai se movendo agora, o Fábio Piperno, vai gerando consequências outras que impactam a vida de muitos outros personagens nessa história toda. Quero te ouvir. Mas, Delcinho, aí que está o negócio. Caem os benefícios para o delator, mas fica valendo tudo que ele disse. E por que caem? Porque ou ele omitiu e ele prometeu contar tudo, geralmente é assim, né? O delator promete contar tudo. Então, se ele mente ou se ele omite, aí o poder, enfim, o Poder Judiciário tem poder, então, de falar, bom, eu não aceito mais a tua delação, mas aquilo que ele já disse e que se tornou público, continua valendo, porque isso não significa que ele vá, por exemplo, apagar as provas, ou as provas que ele entregou acabem perdendo a validade de alguma forma. Agora, veja, Nelson, é óbvio que a Polícia Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, e mais ainda o ministro age com a frieza de um enxadrista. Ele não tem por que ter pressa, ele não pode errar. Todos os movimentos têm que ser muito bem calculados, até porque uma coisa é prender e eventualmente condenar o cidadão que estava lá no 8 de janeiro, o anônimo da multidão. A outra é acabar de alguma forma indiciando, prendendo, enfim, mas chegando a um general que foi candidato a vice-presidente da República e um outro todo poderoso como era o caso do general Augusto Heleno. Agora, eu entendo, Nelson, que da forma como os fatos evoluíram nesses 2 últimos dias, e veja, ontem mesmo Mauro Cid já foi prestar um outro depoimento que já estava marcado, aliás, já estava agendado antes dessas últimas revelações. Eu imagino também que ele não tenha tido tempo para sentar com a sua defesa e elaborar uma outra linha de defesa de segunda-feira para cá, diante desses fatos novos. Então, ou seja, ele deu um depoimento ontem, vai conversar amanhã com o ministro Alexandre de Moraes e aí sim talvez a gente possa imaginar um outro desfecho, inclusive com a revelação de novos fatos a partir do momento em que ele teve sim a oportunidade de elaborar uma outra linha de defesa. Inclusive, há quem diga que o Mauro Cid possa voltar à prisão depois destas novas investigações, destes novos fatos, o Alangani. Pediu, Zé? Sim. Isso que o Piperno falou é muito interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar o debate no Congresso, a aprovação dessa lei, a sanção do presidente Lula e a discussão depois no Supremo Tribunal Federal. Esse é o percurso de uma lei. Uma lei só é usável, é boa, madura, depois de passar pelo Judiciário. E depois de acompanhar no Judiciário, pude ver que a lei da delação tem uns que se chamam os jargões jurídicos de vacus legis, né? Tem uns intervalos muito fortes de legislação e de regulamentação. Isso deve acontecer no futuro ou deixarem assim. Mas qual é esse intervalo? É sobre a desconstituição da delação. Pela lei, ao se declarar fora, o delator, ele preserva as informações contra ele, ou seja, não podem ser usadas, né? E também as provas que ele gerou não podem ser usadas no processo. Neste caso aí, a lei é muito clara que fala em omissão. E ele omitiu, o Cid omitiu esses dados que foram recuperados no celular dele. E mesmo diante da omissão, é preciso avaliar se foi uma omissão dolosa ou porque ele não sabia.
ele disse que não sabia, mas não é crível que ele não sabia de tudo aquilo que estava no celular dele, né? Então, é esse debate que tem que ser feito, o uso ou não das provas coletadas. E por isso que fica em sigilo. Mas, já que houve a abertura do sigilo, a Justiça está entendendo de que foi uma omissão dolosa. Ou seja, ele sabia e não revelou como deveria, como é o contrato de delação. Alan Gani, quero te ouvir. Isso pode trazer alguma complicação para o Cid pelo seguinte, né? Porque há uma contradição do seu discurso inicial, no que ele falou na delação, com aquilo que foi recuperado com a tecnologia israelense no seu computador, nos seus aparelhos de celular. Agora, em relação a este fato novo, vamos lembrar que moralmente é muito condenável o que aconteceu, essas trocas de mensagens, né, desejando, cogitando morte de autoridades, presidente, vice-presidente, ministro do Supremo, etc. Agora, não é crime. Então a gente também tem que aceitar ou não o ordenamento jurídico brasileiro, e a lei é muito clara nesse sentido. Por mais que a gente possa se indignar, o planejamento de um crime, tampouco a cogitação, não é crime. Aliás, se eu planejar um crime, sair com a minha arma aqui, não que eu tenha arma, mas é um exemplo, sair com a minha arma para executar um crime e no meio do trajeto eu desistir, isso também não é crime. Teria também a possibilidade de associação criminosa, mas para configurar uma associação criminosa teria que ter o quê? Reuniões periódicas, constantes, configurar ali um grupo que está mancomunado com um objetivo. Será que ocorreu isso? Por enquanto a gente tem apenas uma parte deste quebra-cabeça. E você, Gustavo Segré, como enxerga tudo isso? Tudo é confuso, eu não entendo de questões jurídicas. Imagino que uma omissão por parte do delator, que fica muito claro, ele tem que delatar, e a delação sempre serve se ele compromete as pessoas que estão acima dele na cadeia de comando. E por outro lado, ele tem que contar tudo o que sabe sobre os delitos investigados, e se ele sabe de outros delitos, mesmo não sendo investigados, também tem que falar. Por outro lado, a lei determina, salvo que eu esteja errado, que ninguém tem a obrigação de se comprometer a si mesmo numa investigação. Então, são questões que temos que aguardar. Muito provavelmente vai complicar a vida de Cid de novo, mas o mais importante é que a sociedade saiba realmente o que aconteceu. É importante, isso aí está nas mãos da Polícia Federal, certamente agora vai entregar um relatório final ao Ministério Público, que vai tomar as providências. Ou arquiva, que aparentemente não será o caso, ou pede mais diligências, ou oferece denúncia ao Judiciário, e aí a dúvida é denunciar a quem nesse tanto de gente que está sendo investigada pela Polícia Federal.